realmente, né, financeiramente não valeria a pena, né? E aí ela me falou tal, que tinha o Instagram, eu acabei falando que tranquilo, que a gente fazia. Por exemplo, na aula de vocês, né, o valor total ali daí é 2.886, né? Vocês pagaram 1.791, né? Isso é uma economia boa, isso é 50% do valor, quase. Só que, né, para compensar o serviço, eu não pegaria, porque aí o cliente teria que me pagar pelos R$ 1.100, que é o honorário mínimo, tá? R$ 1.100, que é o honorário mínimo, tá? O mercado, assim, em geral, é 1.100, 1.300, não encontrar ninguém que faça esse serviço por menos desse valor, né? Acontece, às vezes, de fazer aferição simples, assim, tipo, cobra 400 pila, 500 pila, mas isso, para fazer o processo de redução, é muito mais trabalhoso do que fazer uma aferição normal de obra, né, de INSS de obra, então tem que ter um valor mínimo, e aí não vale não vale a pena fazer esse serviço para o cliente, porque a minha intenção é fazer com que o cliente economize, né? Eu não tenho intenção de empurrar o serviço só para ganhar. Então, eu não queria. E aí, como eu fiz os cálculos da obra de vocês, na hora que eu parei para fazer, né? Ó, cheguei na mesma conclusão que eu já tinha comentado com a Daisy antes, mas eu tinha me comprometido com vocês, obviamente eu ia fazer o trabalho, né? Entreguei tudo certo. Mas aí eu não sei, como eu falei, eu não tenho muita experiência nessa coisa de Instagram, eu não sei como fazer como vocês fariam essa divulgação, porque vocês também não podem vender que vocês tiveram uma baita economia, porque no final vocês não tiveram, né? Se vocês fossem me contratar sem essa parceria, eu não faria esse serviço para vocês, não valeria a pena para você, né? Foi isso que eu comentei com o Vitor aquele dia, né? Então eu acho que. Uhum. Isso. É que o que acontece? Desculpa te interromper. Um pouquinho de delay, daí eu achei que tinha parado de falar. O que acontece, tá? Tem ali as faixas de fator social quando a obra é de pessoa física. Então, a obra de vocês ficou em 99,10. Então, se vocês tivessem feito uma casa de 100,02, vocês já pagariam muito mais. Entendeu? Isso. Sempre por metragem e localização, tá? O INSS é por metragem e localização. Uma casa em São Paulo não custa mesmo o INSS de uma casa no Ceará, por exemplo. Tá? O metro quadrado no Nordeste ele é mais baixo, então o INSS tende a ser mais barato, tá? Não importa quanto custa a tua casa, tá? O que importa é o que acontece. Existe um índice que calcula o INSS que ele é baseado no CUB. Não é o CUB, mas ele é baseado no CUB. Por isso que quanto mais tempo a pessoa da região, exatamente, do estado. Né? Então, assim, eu estou no Rio Grande do Sul, a minha obra não vai ser o mesmo valor que a tua aí, né? Eu acho que São Paulo é mais caro. Mas eu não sei de cabeça, né? Daí a gente olha o índice do mês, porque às vezes cai, né? Dependendo, tem estados que cai no mês. Então, daqui a pouco fazer em agosto seria mais barato fazer em julho. Nem sempre aumenta. Mas, em geral, a gente sabe que o custo da mão de obra, se for pegar o ano todo, sempre aumenta, né? Tem pequenas variações no mês. Isso. Então, assim, não importa. Tipo, quem financia, tá? Pode pegar mais dinheiro, menos dinheiro, não vai fazer diferença no INSS de obra. É pelo índice da região, tá? Então, assim, e daí tem o fator social, né? O fator social, ele é por faixa de metragem. Então, 0 a 100, a partir de 100,1, né, tem menos desconto, entre aspas, para pessoa física, do que uma casa com menos de 100 metros. Tá? Então, a obra de vocês, ela ficou. Por isso que eu fiz um post esses dias, apesar de quase não fazer nada no Instagram,
Mas falando isso, porque eu pego obras, às vezes, tipo, de 200,03, entendeu? Nossa, o cara paga 6 mil a mais, sendo que o arquiteto podia ter feito em 199,9. Tipo, puxa a varandinha, sabe? Isso. Não, a maioria não sabe, entendeu? Tipo, o ideal seria saber essas coisas básicas, pelo menos, sabe? Quem projeta. Porque isso faz muito. Isso é uma coisa que se, assim, ó, tendo conhecimento dessa questão do fator social das faixas, já economizaria muito para a pessoa, sabe? Então a obra de você ficou exatamente aí. Ela ficou em 99,10, né? Então se a gente fosse colocar, né, deixa eu colocar aqui na minha planilha. É isso que eu ia perguntar. Quer ver, deixa eu falar. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu joguei aqui na minha planilha, tá? A casa de vocês, 2,886, o valor total de NPS, tá? Uma casa de 100 metros,1, não é nem 101 metros, tá? Aí em São Paulo também, já daria 6 mil reais. Então vocês têm noção que custa 4 mil reais 0,2 metros da construção de vocês? Ou de outra. É por isso, é por isso que o trabalho de redução não está ligado ao fator social, porque o fator social ele está ligado à metragem, 100, a 200, a 300. O trabalho de redução baseado na mão de obra, que foi o que a gente fez na obra de vocês, ela não é vantajosa para obras de 100 metros quadrados. Por exemplo, essa obra de 101 já valeria a pena fazer, sabe? Já daria uma economiazinha para o cliente. Não seria assim, tipo, 20 mil, mas daria uma economia para o cliente, entendeu? Já valeria a pena. A maioria não faz, porque às vezes, por toda a burocracia, vai dar tipo 600 pila. Aí tem gente que não faz. Mas eu já faria, entendeu? Isso. É isso que eu queria comentar com vocês, que não estava conseguindo. É isso que eu estava tentando dizer, tá? Que para uma obra de vocês, eu não geraria benefício para o cliente, entendeu? Para uma obra de vocês. Mas uma obra, por exemplo, eu faço muitas de 130, 140, 150 metros, que já dá muita economia, sabe? E aí já vale a pena. Tá. Isso. É porque, por exemplo, eu tenho uma colega que é engenheira em Taubaté, tá? E ela trabalha com a mesma coisa que eu, tá? Então a gente é colega e concorrente, né? A gente acaba que troca bastante informação e tal, se ajuda, enfim. E ela não cobra a mesma coisa que eu, ela cobra mais. Porque ela diz que aí o mercado aceita que cobre mais, entendeu? Entendi. Que nem aqui onde eu tô, assim, ó, é muito engraçado. Não tem ninguém que faça. E quem faz, tipo, cobra 2 mil, entendeu? Porque não tem ninguém que faça, entende? Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz meio que uma média, né, porque o que eu fiz? Eu peguei assim, eu não vou fazer por 300 reais, né, porque daí eu acabo com isso. Aí o que eu fiz? Eu meio que não, né, eu calculei o tempo que eu preciso dedicar para ficar em cima disso, de cada obra, né? Então, assim, uh, é diferente de trabalhar CLT, tem garantia, né? Eu não consigo trabalhar, eu não tenho garantia, eu posso pegar 50 obras esse mês e mês que vem tem duas. Então, eu preciso fazer uma média que eu consiga, que a minha operação fique em pé, né? Isso. Então, assim, eu acho que não, eu trabalho sempre com um percentual da redução, né? Então, que depende um pouquinho do tamanho da obra. Então, assim,
Uma obra que tem 2 anos dá muito mais trabalho do que uma obra que foi feita com bastante gente e ficou pronta em 6 meses, entendeu? Dá muito mais trabalho para fazer. Então, quanto maior a duração da obra, maior o trabalho que dá para fazer isso, tá? Então, uma obra... Não, eu botei 20 pessoas lá trabalhar e a minha obra de 200 metros em 8 meses estava pronta. Então, ela vai dar menos trabalho para mim do que alguém que colocou 2 pedreiros para trabalhar e demorou 2 anos para fazer uma casa de 100 metros, entendeu? É mais trabalho. Então, como que eu... Isso, eu trabalho sempre por um percentual da redução que eu consigo. Vai de 20% a 30%. Vai influenciar no meu honorário, porque aí eu vou trabalhar entre 20% e 30% do valor economizado, tá? Então, assim, na verdade, eu não tenho custo, o cliente não tem custo de honorário, né? Porque eu cobro pelo percentual da redução. Então, digamos, ele ia pagar, sei lá, 10 mil de INSS de obra, e ele vai pagar 4, então ele vai pagar, tipo, 6 no total, e vai economizar 4, né? Isso, aí eu passo para ele as guias, eu nunca pago nada para o cliente, eu passo as guias para ele pagar, e separado eu faço o cálculo do honorário para ele pagar para mim, né? Então, normalmente eles não cuidam muito isso, eles meio que somam, tipo, vou gastar 6 mil, eu ia gastar 10, então para mim vale a pena porque deu 4, né? Mas me perdi. É de 20 a 30%. Aí tu me perguntou se isso também faz diferença no INSS. Faz, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente faz a aferição de obra, né, que se fala de INSS de obra, vinculado à mão de obra, que é o que a gente fez com vocês, a gente não trabalha por aferição indireta, que é quando tu faz o cálculo lá no final, e o sistema calcula o valor total de acordo com o VAL, que é o índice ali baseado no CUB, tá? E a gente não faz assim, a gente faz por mão de obra. Por isso que eu pergunto, quem executou a tua obra? Né? Quem era essa pessoa? Que registro que ele tem? Ele trabalha de forma informal? Ele tem um CNPJ? Né? Então, a gente faz vinculado à mão de obra. E aí é outro tipo de afeição, né? E, nesse caso, a gente precisa fazer durante todo o curso da obra. Então, por exemplo, eu não coloquei lá uma mão de obra, né, do teu pai, no caso, que tinha esse MEI de alvenaria, lá no mês de junho que a obra de vocês acabou. Não, eu coloquei essa mão de obra dele desde lá do início de julho, que é quando vocês começaram a obra, até o final. E mês a mês, quando eu regularizo um mês, eu estou dizendo para a Receita Federal que eu fiz isso em atraso, porque eu só estou fazendo agora. Então, eu pago multa por ter feito em atraso. Por isso que tinha aquelas multas todas na guia que eu te mandei, tá? Tinha multa desde lá do início de 2022, né? Que foi quando vocês começaram a obra. O ideal, o mais barato seria sempre fazer uma gestão de INSS de obra no início, tá? Então, o jeito que eu fiz para vocês foi uma perição final lá com vínculo de mão de obra retroativo. Então, eu retroagia o início da obra e fiz recolhimentos em atraso, que ainda valeram a pena. Sempre vale a pena, tá? Isso. Aí que a gente faz o que eu chamo é um planejamento tributário de INSS de obra. O que, que a gente faz? A gente pega aquela obra, né? A gente vê quanto daria o INSS total para esse cliente pagar lá no final, tá? A gente faz o cálculo baseado no benefício fiscal que a gente aplica, que é por isso que dá essa redução, né? O que, que acontece? Isso nada mais é do que aplicar o benefício fiscal que existe, que está na normativa, tá? Mas que precisa cumprir os requisitos, que vocês não cumpriram, né? E a gente viu agora fazendo essa vinculação de mão de obra, né? Toda obra de construção civil, obviamente, ela tem mão de obra. Então, se tu não contratou uma construtora, né, que construiu a casa para ti, contratou pessoas, né? Tem que ter pedreiro, tem que ter pintor, tem que ter eletricista, tem que ter encanador. E tudo isso pode ser regularizado sem CLT, sem assinar carteira, sem pagar férias, sem pagar décimo. E é isso que a gente faz quando a gente faz a gestão de obra.
Então, o que acontece? Eu vou pegar essa obra desse cliente, eu pego a obra desse cliente, eu vejo quanto seria o INSS de obra total dele, tá? E eu vejo como atingir os requisitos da normativa para conseguir o benefício, tá? Que normalmente vocês travaram. Uh, eu vejo que. Por quê? Porque existe uma remuneração mínima, tá? Na obra de vocês foi 440. Ou seja, a Receita Federal, de certa forma, diz assim: olha, eu sei que a construção civil é informal, porque ela sabe que é informal, todo mundo trabalha informal. Mas, se tu, né, regularizar para mim, no mínimo, o valor tal, eu já te dou o benefício. É mais ou menos isso. Entendeu? Então é por isso que o valor para ti não vai ser igual o valor para a obra de outra pessoa, nunca vai ser igual, né? E aí o que que eu faço? Eu pego essa documentação e eu vejo quanto de mão de obra a gente precisa recolher para aplicar o benefício. E aí eu começo a fazer isso mês a mês, até chegar no final da obra. Aí o cliente chega no final sem valor nenhum para pagar, entendeu? Então, vocês teriam economizado mais se vocês tivessem feito a gestão de obra. Não teriam as multas, exatamente. Tô, não, tô. Na verdade, vocês não financiaram a casa. Então, vocês têm que pagar para ficar com a obra de vocês regularizada e averbada no registro de imóveis, né? Quando é financiado, é que o pessoal entra em desespero, porque o que que acontece? Ó, a Caixa, ela trabalha com etapas de construção, né? Então, tu vai lá no início e diz assim, não, eu vou dividir minha casa em 15 etapas, ou 10 etapas. E aqui, cada etapa, o engenheiro, o arquiteto responsável, ele vai fazer um laudo dizendo quanto da tua casa foi concluído e a Caixa vai te dar o dinheiro, né? É assim. Aí o que que acontece? A última etapa, o último percentual, a Caixa só dá se tu provar para ela que tu pagou o INSS de obra. Porque a Caixa ela não tem interesse em um imóvel não regularizado. Por exemplo, você tem um terreno, você tem só um terreno lá no registro de imóveis. Você não tem uma casa, você tem um terreno, né? Então, tu só vai ter uma casa a partir do momento que tu chegar no registro de imóveis, no cartório, enfim, com o teu habite, que a prefeitura diz que tua casa está habitável, e quando tu chegar no CND, que foi o que eu fiz para vocês, que prova que a tua casa está regularizada na Receita Federal, tá? Aí o registro de imóveis, o cartório, vai averbar essa metragem na tua matrícula, e a casa passa a ser tua. Antes disso, não. Então, o que que a Caixa precisa? A Caixa, ela dá dinheiro, ela empresta dinheiro para a pessoa física, mas a garantia dela é a casa, né? Caso não tiver averbado, o que ela vai tirar de ti se tu não pagar? Então, ela só libera a última parcela e ela só para de cobrar juro obra a partir do momento que tu averbar a tua construção no registro de imóveis. Quando ela isso aí tu tem que tirar do teu e não, aí tu tem que tirar do teu dinheiro, pagar o INSS de obra, sair a CND para apresentar o registro de imóveis, para ela verbar com a casa, e aí tu ir com a tua matrícula na caixa e ela liberar o dinheiro para ti, entendeu? Aí o que acontece? Durante o financiamento, tu não paga parcela, tu paga juro, ai que mosquito aqui, tu paga juro obra, tá? Durante todo o teu financiamento, tu só paga juro obra. Ou seja, tu paga mesmo valor de parcela que não desconta do teu financiamento.
É só juro, juro puro, não tem amortização. Então, enquanto tu não enverbar a tua casa, a Caixa não deixa tu pagar parcela. Ela continua no juro alto. Por exemplo, digamos que tu financia a tua casa e a tua prestação seja R$ 2.000, tá? Tu vai ficar pagando aproximadamente R$ 2.000, que é mais ou menos o valor da parcela, enquanto durante todo o tempo que tu constrói a tua casa. Então, e a construção só acaba para a Caixa no momento que tu averbar ela, no momento que o cartório disser assim, não, realmente, é uma casa de 100 metros que está pronta, construída e regularizada. Daí a Caixa diz assim, beleza, então eu vou te dar o restante do dinheiro, porque agora a casa está segura, a Caixa tem segurança que tem a casa para tirar de ti. E a partir dali tu pode pagar as prestações. Então, o que acontece? Quem financia chega no final desesperado, entendeu? Porque não sabe que tinha que pagar, porque não, normalmente não tem dinheiro para pagar, porque não se organizou para isso, e tá lá com o dinheiro trancado e com o juro obra rodando. Então, eu tenho clientes que falam assim, pelo amor de Deus, faça isso rápido, porque eu não aguento mais pagar juro obra. Isso, daí eu deixo para fazer. Não, 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 não. O fato da casa ser financiada não impede que você faça um recolhimento mensal, tá? Não impede, mas o pessoal não faz, né? E chega nisso, que nem vocês. Porque assim, ó, a minha a arquiteta que fez a minha casa não sabia que eu trabalhava com isso e disse para mim, daí no final tu vai ter que pagar o INSS de obra. E eu, foi o que ela falou para mim também. Então, eu acho que é um pouco de responsabilidade. Eu acho que eles deveriam dizer: não, eu não entendo desse assunto, né? Procure um profissional que entenda, exatamente. Né? E a maioria deles, eu não sei se é a de vocês, a minha vendia esse serviço. Então, ela dizia que era para ficar no final e ela fazia no final, porque era a única forma que ela sabia fazer. Entendeu? Por isso, tirando do cliente o direito de pagar menos, entendeu? Não. Uh, tu fez o pagamento das guias que eu mandei para vocês, né? Eu mandei a CND. Aquilo é a certidão negativa de débitos do imóvel de vocês, tá? O que que isso significa? Que vocês vão lá no registro de imóveis, lá no cartório, e a matrícula do terreno de vocês vai deixar de ser uma matrícula de terreno, ela vai passar a ser uma matrícula de um terreno com construção, tá? Isso mesmo. Aí vocês vão ter uma casa, de fato, registrada no registro de imóveis, não só um terreno, tá? Isso vocês precisam do habite e da certidão negativa de débito. Isso. E aí tem o ISSQN, né, que vocês devem ter pago para a prefeitura. Isso. O ISSQN, até tu tinha me perguntado, eu vou aproveitar para falar, tá? O ISSQN é uma coisa assim que eu não, eu não consigo dar orientações, por quê, tá? O ISSQN ele é gerado a partir do momento que a prefeitura vistoria a tua casa, né? Aí eles sabem que, pelo mesmo motivo, porque eles sabem que existiu um serviço na tua obra, porque o ISS é imposto sobre serviço. Então, o que, que a prefeitura entende? Não, teve gente trabalhando na tua obra, gente que não paga ISSN, então eu vou cobrar de ti, né? Então, responsável solidário por esse imposto.
Só que ele é de competência municipal. Então, cada lei municipal define, tá? Como que ela vai definir o padrão da tua casa, como que ela vai definir a base de cálculo, como que ela vai definir a alíquota, né? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. E isso vai de cada prefeitura, né? É complicado trabalhar com isso a nível nacional. Diferente que vai ser igual aqui, igual lá no Amazonas, é sempre igual, tá? Isso. Não, vocês fizeram comigo o INSS de obra, tá? Da Receita Federal, que tu precisa para averbar no registro de imóveis, né? Isso. E para não ser cobrado, né? Porque se vocês não pagassem, vocês iam ser cobrados, tá? As notificações, elas que, que nenhum profissional faz trabalho de SSN, tá? Isso a prefeitura vai te dar a guia para pagar. É automático, tu vai lá e eles te dão a guia. Isso, exatamente, isso mesmo. Daí o ISSQN é que é o mais estranho, assim, tipo, tem prefeitura que cobra no início, o que eu acho um absurdo. Como que eles vão cobrar o imposto no início de um serviço que não aconteceu ainda? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é meio que, tipo, cada prefeitura faz o que quer, sabe? Não tem muita regulação. Eu já vi prefeitura só liberando o habite se tu pagasse o ISSQN, o que é ilegal, né? A prefeitura não pode impedir que tu more na tua casa só porque tu não pagou um imposto, entendeu? Né? Então, só para ti, tá, Vitor? O INSS de obra, ele é cobrado da pessoa, independente dela querer ou não averbar essa casa, tá? Então, assim, se tu não quiseres averbar a tua casa, não, eu não financiei, eu não preciso averbar, eu quero ficar com a minha casa assim mesmo. Tá ótimo para mim, não quero pagar taxa. Você vai receber a cobrança da Receita Federal em relação ao INSS dessa obra, tá? Tem isso. Por exemplo, a gente está em 2023, tá? Esse mês estão chegando as cartas de cobrança em relação a obras de 2019, tá? Pessoas que construíram em 2019 e não pagaram INSS de obra, não importa quem fez, não importa quanto tempo durou a obra, não importa se tu quer averbar, se financiou, se não financiou, você vai ter que pagar o INSS de obra, porque a Receita Federal entende que houve mão de obra na sua construção, tá? Então, tem que pagar o INSS de obra, né? É, não, não. O INSS, vou resumir assim, tá? O ISSQN é o imposto devido para a prefeitura, tá? O imposto sobre serviço, tá? Ele é calculado conforme a legislação municipal e é a própria prefeitura que vai te dar a guia, tá? Isso. O habite-se, como o nome diz, habite-se, é a vistoria da prefeitura de que a tua casa está habitável, né? Então ela diz assim, não, tem as coisas básicas, tem porta, tem janela, tem banheiro, tem, enfim, as coisas básicas, né? Que é o que vale para a Caixa como certificado de conclusão, digamos assim. A Caixa não manda mais engenheiros para ver se a casa está pronta, ela considera o habite como uma vistoria de que a casa está pronta, tá? Que é da prefeitura. O INSS de obra é o INSS de obra que gera a CND da Receita Federal, a certidão negativa da Receita Federal. A certidão negativa da Receita Federal, ela está vinculada ao teu imóvel, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo,
A maioria dos INSS de obra que eu faço são de pessoas que ainda não têm a BITS, tá? Então, os processos eles tramitam juntos. Então, assim, eu tô com pressa, eu tenho um mês para sair o ABITS, vamos fazer o INSS de obra. E aí, quando sair o ABITS, tu já tá com o INSS de obra pronto, tá? Uma coisa não é da outra. Totalmente individuais, não tem ligação nenhuma. Não tem óbvio, tá? Por exemplo, eu já atendi cliente, tô dando exemplo porque eu acho que facilita, tá? Eu já atendi cliente que recebeu notificação de obra. Então, assim, eu construí, nunca quis pagar, eu não usei financiamento, eu usei dinheiro próprio, então eu não quis aguardar, mas chegou a carta da Receita Federal. E aí o cliente chegou para mim e disse assim, agora eu vou ter que pedir a BITS. Eu disse, espera aí, tu quer regularizar a tua casa na prefeitura? Não, eu não quero. Então, vamos regularizar na Receita Federal, que foi notificado. Isso. E ela tinha E ela tinha encontrado, ela recebeu a notificação, falou com o engenheiro que tinha feito a casa dela, o arquiteto, enfim, e ele disse, tu tem que correr, pediu a BITS, entendeu? Pera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O ABITS a minha casa, eu quero regularizar na prefeitura, eu quero deixar certinho no meu IPTU, eu quero pegar esse ABITS, eu quero ir no registro de imóveis, eu quero regularizar. Eu perguntei para a cliente, tu quer regularizar a tua casa? Não, eu não quero, eu só quero pagar isso aqui que estão me cobrando. Então, vamos regularizar na Receita Federal, tu vai pegar esse CND, vai guardar a tua casa. Se daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos tu quiser regularizar, é essa CND que tu vai usar. Tá? Porque o imposto INSS ele é pago uma vez para o teu imóvel. Tu pode vender a tua casa 20 vezes. Nunca mais será devido INSS de obra. Sim, pode falar. Legal. Ter me avisado. Eu acabei de ter um mosquito aqui na frente. Obrigada. Tem um mosquito aqui. Poderia ter me arrumado melhor. Eu poderia estar com o joelho aqui em cima. Tá legal. Legal. Claro, pode. Tá. Uh, eu terminei minha casa, que eu comentei pra vocês, né? Então eu tô me mudando nos próximos dias. Tá. Aí, tipo, tá meio confuso, assim, né? E lá onde eu me mudei, eu fiz uma sala pra eu trabalhar, então vai ficar mais organizado, porque, tipo, eu tô no meio da cozinha, uma confusão. Mas vamos fazer o que der pra fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? Uhum. Eu acho que eu, eu acho que eu não tenho muita familiaridade com isso, tá? Então eu meio que. É o jeito que eu falo, né? Quando eu vejo, eu já tô gritando. Daí eu acho que eu até queria falar. Eu acho que como é uma coisa que gera dúvida muito no básico,
exatamente como tu falou, a confusão entre ITS e INSS. Então, eu acho que cabe falar sobre esse básico, né? E, além da redução, porque a questão de todo o processo de redução é um pouco mais complexo, né? Explicar muitas coisas. Aí a gente pode. E é um assunto infinito, sabe? Porque aí a gente vai entrar, vai ter gente que vai dizer assim, tá, mas para mim foi uma construtora, e eles não pagaram. E até posso te explicar, posso te resumir, tá? O que que acontece? Quando tu contrata uma construtora, esse contrato pode se dar por empreitada total, tá? Por empreitada parcial. O que que é a empreitada total global? Eu contrato uma construtora, ela é registrada como construtora, tá? Então, ela tem um registro no Conselho de Engenharia, lá no CREA, ele tem um registro, e ele tem um CNAE, que é uma atividade econômica, de construtora. De fato, é uma construtora, tá? E eu contrato essa construtora por uma empreitada total. Ou seja, eles me cobraram tantos mil e vão me dar minha casa pronta. Isso é uma empreitada. A responsabilidade de fazer o CNO, que é o registro da obra na Receita Federal, e de recolher o INSS é desta construtora, tá? O CNO é o Cadastro Nacional de Obra, tá? O Cadastro Nacional. Isso, todo mundo que constrói, tá? Tem que fazer lá no início da obra o Cadastro Nacional de Obras, tá? Não tem como pagar INSS de obra sem ter feito o CNO. Isso. Então, assim, quando o contrato se dá por uma empreitada total, a responsabilidade de fazer o CNO, a responsabilidade de recolher o INSS e a responsabilidade de tirar essa CND é dessa construtora que empreitou a tua casa por empreitada total, tá? Então, assim, isso. Se o financiamento lá, eu falo muito de financiamento, porque é a maioria dos casos, né? O financiamento é da pessoa física, tá? Mas essa CND vai sair em nome dessa construtora, tá? Porque a responsabilidade legal de recolher esse INSS, regularizar essa obra, é dessa construtora, porque esse contrato se deu por empreitada total, tá? Quando o contrato se dá por uma empreitada parcial, o que é uma empreitada parcial? Pode ser, eu compro todo o material, mas a construtora que vai construir para mim. Então, a mão de obra é dela, tá? Neste caso, o CNO é no nome da pessoa física, tá? A própria pessoa física tem que fazer o CNO. E o que essa construtora tem que fazer? Ela tem que alocar lá no meu CNO os recolhimentos do INSS que ela fez para os funcionários dela, tá? E isso vai gerar créditos para mim. Então, na hora de eu pagar o meu INSS, eu não vou pagar tanto, eu vou pagar menos, porque parte disso. Na prática, ninguém paga, né? Então, e o que acontece na prática? Que é o que eu mais vejo. O pessoal contrata a construtora, tá? Fica super feliz que contratou a construtora, porque daí não precisa se envolver com a mão de obra. Chega no final e tem todo o INSS para pagar. E aí ele não tem autônomo para vincular, ele não tem MEI para vincular, porque a mão de obra toda foi da construtora, e a construtora também não alocou ninguém no CNO. E aí ele fica com a conta toda. Isso. O que seria o correto é o quê? Se a mão de obra foi dessa construtora, essa construtora precisa recolher o INSS e vincular a minha obra, né? Para que eu pague o mínimo possível ou não pague nada, já que a mão de obra foi toda dela. E na prática, é isso que acontece, tá? O pessoal, as construtoras, elas pegam as construções, elas não vinculam ninguém no CNO da pessoa. A pessoa, além de ter pago mais, porque normalmente a construtora é mais cara do que mão de obra informal, né? Ela ainda fica com toda a conta para pagar, né? Então é uma coisa que eu sempre falo para os clientes que me procuram: quem foi a tua mão de obra, né? Não, a minha mão de obra foi de uma construtora, eu tenho até nota fiscal. E se ela não colocou mão de obra no teu CNO, não tem crédito para ti. Então, tu ficou com uma mão de obra mais cara, por ser formal, por ser uma construtora, mas
não justifica ser mais cara, porque ela não fez recolhimento. Sim, essa construtora precisa fazer folha de pagamento, tá? Lá no pagamento dela, ela precisa dizer aqui, ó, esse funcionário aqui, seja ele autônomo, seja ele MEI, seja ele CLT, tá? A construtora pode, sim, ela vai recolher o INSS patronal desse mês, mas ela vai dizer que esse mês está a sua obra. E aí esse crédito vai refletir. O que acontece na prática? Eles pegam uma pessoa e colocam em 10 obras no mês. E aí, eles não alocam nenhuma, porque eles não sabem em qual colocar. Tá? Então, isso, aham. Ah, entendi. A partir de 100 metros quadrados, normalmente já vale a pena, tá? E aí, o que que acontece? Sempre que eu recebo um cliente para orçamento, eu sempre avalio se vale a pena ou não vale a redução. Alguns eu digo, olha, não vale a pena a redução, e aí o meu custo para ferir a tua obra é tanto, né? Ou então eu digo, não vale a pena a redução, vamos fazer, e aí o honorário é tantos por cento da economia, tá? Eu sempre avalio antes. Sim, isso, isso. É, e que fica chateado, sabia? Eu já recebi gente, tipo assim, ai, minha obra tem 80 metros, quanto eu consigo reduzir? Eu digo, infelizmente não vale a pena. E a pessoa fica pensando assim, ai, minha casa é pequena, ela não quer fazer. Mas realmente não vale a pena, sabe? Isso. Vamos fazer sim, eu acho que vai ser interessante. E eu acho que é um assunto que bastante gente precisa e, e acaba que, até para falar mesmo, como tu falou, dessa parte básica, assim, de que tem que fazer o registro CNO, de que tem que, no final, juntar os documentos, de por que tem que haver verbado, por que a Caixa não libera o pagamento, né? Ser seguidor de vocês nessa situação, liberar as parcelas, tá? Então tá, muito obrigada, viu, Vitor? A gente segue conversando, viu? Até mais. Tchau.